Muito bem, amados, com a graça de Deus, chegamos ao nosso 23º encontro tratando do livro de Apocalipse. Vamos ver agora o sexto selo. Antes de começar a leitura do sexto selo, deixa eu contar para vocês uma experiência que eu vivi há algum tempo atrás. Meu pai mora em Valença, eu estava na casa dos meus pais, e meu cunhado, Armando, casado com a minha irmã Ieda, são vizinhos, paredes coladas praticamente, casa muito próxima uma da outra. E certa feita veio uma chuva muito forte, a chuva veio tornando cada vez mais violenta, mais forte. Chegou à noite, a chuva estava mais forte ainda e era algo assim realmente assustador, o tamanho daquela chuva. Eu me lembro muito bem. Em determinado momento, a calha do telhado do meu pai, ou ela se rompeu, ou ela entupiu, eu não sei. Eu sei que toda a água estava vindo para dentro da sala, com uma cachoeira escorrendo. Era no segundo andar. No segundo andar não tinha laje, era um forro, e a água descia do telhado e vinha invadindo a sala. E eu estava vendo um momento desesperador, onde os móveis, os utensílios, tudo que estava ali estava sendo danificado pela chuva. E eu pensei, eu vou pedir socorro ao meu cunhado, eu pedi socorro ao Armando. O Armando está ali, de repente ele pode vir aqui me ajudar, de repente a arrastar os móveis, enfim, fazer alguma coisa. Aí eu fui procurá-lo. Quando eu chego próximo à casa dele, eu escuto os gritos dele, gritando por mim. Eu cheguei perto, o que foi, Armando? Ele falou, rapaz, a água aqui está vindo de baixo para cima. A água está entrando pelos ralos, está invadindo a casa dele pelos ralos. Tamanha era a quantidade de chuva, o volume de chuva naquele dia. Onde eu quero chegar com isso? Naquele momento, quem podia me dar um socorro estava precisando de socorro também. Foi esse o cenário que nós vivemos. E não tínhamos mais a quem recorrer naquele instante. E a solução foi suportar aquela água, aquela chuva, até que a chuva passasse e a água voltasse a escorrer. Enfim, é um momento da minha vida que eu vivi onde eu precisei de socorro e a pessoa que podia me socorrer estava mais precisada de socorro do que eu. Mas o que isso tem a ver com o sexto selo? É porque no dia do Senhor, no dia do juízo do Senhor, quando vier o grande dia do Senhor, não haverá ninguém que possa te ajudar. Humanamente falando, não. Ninguém vai poder te socorrer porque todos vão estar precisando de socorro. Então, enquanto esse momento não chega, enquanto esse dia não chega, nós temos o socorro que Jesus nos oferece. É a salvação que ele nos oferece. Então, quem não quiser passar por um apuro nessa circunstância, aceite agora o convite do Senhor Jesus, já aceite o abraço, porque naquele dia, no dia do juízo, no grande dia do Senhor, só quem pode te socorrer, só quem vai te socorrer vai ser Ele. Não vai ter outra pessoa que possa te socorrer. Pensando assim, vamos ler o que a Bíblia fala do sexto selo. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12, está escrito assim. João falando. Vi quando o Cordeiro, que é Jesus, abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, crina de animal mesmo, cabelo do cavalo, do pescoço, do rabo. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu enrolou-se como pergaminho quando se enrola. Recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do seu cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Foi isso que o João escreveu. Foi o que ele viu, foi o que ele escreveu. Esse dia será o dia da ira do Cordeiro, o dia do juízo, o dia do Senhor. E Jesus Cristo, quando esteve aqui entre nós, ele já havia falado sobre isso e Mateus deixou registrado em seu evangelho. Capítulo 24 e 29, a partir do verso 29, Jesus falando
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ou seja, depois da tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui está o livramento. É o Senhor Jesus que salva. Ele que salva a cada um que o aceite nesse momento. Ele chama os seus anjos, e seus anjos recolhem os seus escolhidos e traz para ele. É ele que nos disse, ele que nos avisou. Igual está escrito no livro de Apocalipse, está aqui no Evangelho, o Senhor Jesus alertando como será esse dia. Só Jesus Cristo salva. E essa expressão eu tenho escutado, tenho lido, tenho visto aí nos carros, quando você viaja pelas estradas pintadas nas pedras dos morros, quando fala só Jesus salva. Jesus salva desse dia. Desse dia. Aqui está a salvação que ele está te oferecendo. É desse dia que há de vir e vai vir. Não pense que isso não vai acontecer, que isso vai acontecer. Nós temos na Bíblia várias situações onde esse dia já foi alertado, já foi avisado. Por exemplo, na segunda carta de Pedro, a partir do capítulo 3, a partir do verso 10, você vai encontrar escrito o seguinte, Pedro avisando: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estampido estrondoso, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Fogo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então o apóstolo Pedro já estava dizendo para a gente, o dia do Senhor vai vir, e vem com fogo. Vai se desfazer tudo em fogo. Mas ele mesmo fala, nós que cremos em Cristo, que aceitamos a Cristo, que professamos a nossa fé em Cristo, que não temos vergonha de testemunhar nosso amor por Ele, nós aguardamos a promessa. Que promessa? Aquela promessa que ele fez no Evangelho, que está escrito em Mateus, que ele vai nos recolher com seus anjos, e novos céus e nova terra, onde habita a justiça, é que está sendo preparado para nós. Mas no Antigo Testamento já havia muito clara essa informação. Eu vou ler para vocês o que Isaías escreveu no capítulo 13, verso 9. Olha o que Isaías escreve. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá. A lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raro que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Então Isaías já tinha alertado sobre este dia. Já estava nas mãos dos judeus, nas nossas mãos, essa informação. O dia do Senhor virá, e virá abrasando. Olha, Ezequiel vai falar desse assunto, Daniel vai falar desse assunto, Joel também vai falar sobre esse assunto. Todos esses profetas profetizaram sobre esse dia, o dia da ira do Senhor. Então o sexto selo, que agora foi aberto,
traz o dia do juízo, o dia da ira de Deus, onde todo o universo será abalado, onde o Senhor Jesus voltará, seus anjos recolhendo os seus escolhidos, os perversos, os violentos tentando se esconder, como Adão também tentou se esconder quando viu o tamanho do seu erro. O dia do Senhor se aproxima, o dia do juízo se aproxima, a grande ira do Senhor se aproxima. Mas ainda há tempo para nós que estamos vivos, há tempo para nós nos encontrar com a única saída possível e viável que te livra desse dia. O nome dessa saída é Jesus, o Cristo. Fora dele não há salvação. Fora dele não há salvação. Então, enquanto você está vivo, enquanto há o fôlego de vida no seu pulmão, aproveite a sua vida para conhecer esse Jesus, conhecer essa verdade. E quando esse momento chegar, você sentir-se recolhido por ele, para ter uma eternidade com ele. Essa é a nossa esperança. E essa é também a nossa certeza. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.